Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. No vídeo de hoje, para surpresa de 0 pessoas, vamos falar sobre o quê? Claro, vamos falar sobre Moraes nega restabelecimento do X no Brasil e ainda cobra pagamento aí de multas. O que nós imaginávamos aconteceu. Moraes, mais uma vez, negou aí o restabelecimento do X aqui no Brasil na noite de sexta-feira. Na noite da sexta-feira, dia 27 de setembro. Mas antes, vamos tentar voltar aí, aliás, vamos voltar aí um pouquinho no contexto do que aconteceu, então, para que, mais uma vez, Moraes negasse aí a volta do X operar aqui no Brasil. Reportagem do portal Metrópolis diz o seguinte na matéria. Essa matéria, acho que ela foi exibida aí, foi trazida na quinta-feira, dia 26. Diz o seguinte, ó. O X, né, o antigo Twitter de Elon Musk, tem feito uma força-tarefa para entregar toda a documentação exigida e também, assim, então, viabilizar o desbloqueio da plataforma no Brasil. Na quinta-feira, dia 26/9, a defesa da rede apresentou uma petição com o registro da plataforma na Junta Comercial Brasileira, o registro em cartório para oficializar a advogada Raquel de Oliveira Conceição como representante legal no país, e ainda a comprovação do bloqueio de 9 contas de usuários investigados e acusados de cometer crime. No entanto, dizia aqui a reportagem na quinta-feira. No entanto, ainda falta um caminho a ser percorrido. Moraes, ele vai precisar analisar toda a documentação, verificar as exigências, ou se as exigências foram cumpridas, ainda avaliar a opinião de órgãos oficiais e somente após todo esse trâmite o magistrado vai então decidir sobre um eventual retorno ou dizer o que ainda não foi entregue para possibilitar o fim da suspensão. Ok. Então, Moraes, ele pediu aí que, além do X, órgãos do governo apresentassem informações, entre eles a Receita Federal, o Banco Central, a Polícia Federal, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a Secretaria Judiciária, e que todos deviam comunicar aí a situação cadastral da rede social no Brasil, a condição dos bloqueios exigidos por lei, entre outros. Isso, portanto, na quinta-feira, essa foi a exigência aí, então, do ministro Moraes Maduro. Aliás, Alexandre de Moraes, desculpe. Na quarta-feira, dia 25, o Metrópolis, ele apurou que a PF e também a Anatel já haviam anexado documentos sobre o acesso de brasileiros à rede social X suspensa do país pelo STF desde o último dia 30 de agosto. O X, então, teria informado ali em petição assinada pelos advogados o Fabiano Robalinho Cavalcante, o Caetano Berenguer, Caetano Berenguer, André Zonaro Gianquetta, Daniela Sead Kessler e Sérgio Rosenthal, que foram apresentados todos os documentos solicitados e requeridos para o restabelecimento da plataforma no Brasil. Então, eles pediram ainda o desbloqueio da rede no país. Isso, como eu falei, na sexta-feira, aliás, na quinta-feira ou quarta-feira, no dia 26 e também no dia 27. Embora o X tenha efetuado o pagamento de 18,3 milhões de reais referente ao descumprimento de decisões judiciais, outra multa pode ser uma pedra no sapato da plataforma para o retorno ao Brasil. Isso era o que o portal Metrópolis estava suspeitando, né, de uma outra multa que nós vamos falar aqui à frente. Essa multa que Alexandre de Moraes impôs ao X era uma multa, ou é uma multa de 5 milhões de reais à rede social X por ter burlado o bloqueio judicial que impedia o seu funcionamento no Brasil. A plataforma de Elon Musk alterou seus endereços de IPs após uma atualização, e o que permitiu que alguns usuários acessassem o serviço mesmo com a proibição vigente. Portanto, o X, então, precisava ou precisa pagar essa multa ou recorrer dela dentro do prazo legal. A Anatel, ela informou, né, na reportagem dizia que informaram, mas ela já havia informado ao STF por conta desse drible, né, que o Elon Musk tentou aplicar aqui na legislação brasileira, ao então fazer as suas mudanças, ao mudar o seu IP para o Cloudflare, o que ocasionou que alguns usuários pudessem, então, acessar a rede aqui no Brasil, mesmo
ela estando bloqueada. Isso aconteceu na última quinta-feira, dia 19 de setembro. E a PF também ela começou então a investigar e identificar usuários do Brasil da plataforma X de Elon Musk que permaneceram usando a rede social mesmo após o bloqueio decretado inicialmente pelo ministro Alexandre de Moraes e depois confirmado aí pela primeira turma da corte, né? Como diz o Moraes, aliás, como diz o presidente do STF, o Barroso, em entrevista essa semana, disse que as ações de Moraes são todas corroboradas ou que há um consenso dentro da corte para que essas ações então sejam tomadas. Ou seja, aquilo que a gente também já imaginava e já suspeitava aí, como diria o Chapolin Colorado, suspeitávamos desde o início, que tem ou tinha ou existe como eu posso dizer, uma cooperação entre todos os ministros aí do Supremo Tribunal Federal, seja em dar o apoio condicional ou por se omitir, né, por omissão também de alguns ministros que se omitem em ir contra essas decisões totalmente autoritárias do ministro Alexandre de Moraes, mas que, do modo geral, então, há aí esse cooperativismo, né, digamos assim, por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que corroborem, então, com essas ações aí do Alexandre de Moraes. Bem, então isso foi as exigências propostas por Alexandre de Moraes, né, para que o X pudesse voltar aqui a funcionar no Brasil. Era o registro da plataforma na Junta Comercial Brasileira, o registro em cartório para oficializar a advogada Raquel de Oliveira Conceição como representante legal do país e também a comprovação do bloqueio de 9 contas de usuários investigados acusados de cometer crime. Então, portanto, essas eram as exigências até então que o ministro Alexandre de Moraes tinha feito à plataforma X ou ao Elon Musk para que pudesse, então, acontecer o desbloqueio aqui no Brasil. Mas havia, então, essa possibilidade dessa multa de 5 milhões por esse drible de Elon Musk no dia 19 de setembro, quando ele mudou aí o seu IP para o Cloudflare, aliás, o Cloudflare, né? E aonde usuários puderam acessar o X aqui no Brasil mesmo, eles estando aí bloqueado pela justiça. Bem, foram realizadas todas essas exigências e o que aconteceu? Aconteceu aquilo que nós já suspeitávamos, né? Alexandre de Moraes, ele simplesmente negou aí o restabelecimento do X no Brasil. Além disso, ainda ele cobra mais multas. Nem estamos falando daqueles 5 milhões ali que foi o portal Metrópolis havia comentado na reportagem anterior. Não, já é um novo valor. Agora são 10 milhões. 10 milhões de reais. Olha, a impressão que dá é que Alexandre de Moraes ele simplesmente sequestrou o X aqui no Brasil. E ele está exigindo aí como um bom sequestrador, está exigindo a recompensa pela plataforma ou pelo X para que ele volte a operar aqui no Brasil. Bom, eu quero que vocês deixem nos comentários qual a sua opinião sobre isso, sobre essa exigência aí do Alexandre de Moraes. O que muitos também falam, o que já se imagina, é que ele vai continuar exigindo, fazendo mais exigências. Se o X pagar esses 10 milhões né, de multa, provavelmente o Alexandre de Moraes ele vai exigir ou vai exigir outra coisa, vai vir outras exigências, e tudo indica que o X não deva voltar a funcionar no Brasil antes das eleições, antes do primeiro turno das eleições municipais que acontecerão no dia 6 de outubro próximo. Bom, vamos ver o que diz então a reportagem da revista Oeste sobre essa matéria que nós lemos aqui, né, sobre Moraes ter negado então o restabelecimento aí do X no Brasil e também cobrar aí pagamento de multas. Bom, seguindo então a reportagem, diz o seguinte aqui da revista Oeste, olha só. Nesta sexta-feira 27, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve o X bloqueado no Brasil, mas estabeleceu algumas condições para a volta dos serviços da plataforma. Foi aquilo que eu havia falado. Ele já tinha feito 3 exigências: registro na junta comercial, registro aí
da pessoa a qual ficaria responsável, da representante legal do X no Brasil, e também o banimento dos novos perfis ali que ele considerava que haviam cometido crimes na plataforma. Foi feito isso, foi pago as multas de 18 milhões de reais, porém, Alexandre de Moraes está querendo mais. Ele sempre quer mais, ele não se contenta com pouco, ele quer mais, mais e mais e mais. Bem, vamos ver o que diz então a reportagem, a matéria aqui da Revista Oeste. A rede social está suspensa desde o fim de agosto em virtude do descumprimento de ordens judiciais. Depois de desentendimentos com Moraes, o dono do X, Elon Musk, recuou e decidiu acatar as determinações do magistrado de Moraes Maduro. Por isso, ele solicitou ao ministro a volta da rede em território nacional. Em um despacho publicado há pouco, isso a reportagem se referindo à noite de ontem, Moraes mandou Musk informar com a anuência da Starlink se os recursos bloqueados da companhia de satélites serão usados para pagar a multa da Big Tech determinada pelo juiz do STF. Então essa já é uma nova exigência, é mais uma exigência aí do Alexandre de Moraes para que o X volte a operar aqui no Brasil. Vamos lá. Além disso, Moraes determinou também o pagamento da multa de 10 milhões de reais que ocorreu pelo X não suspender os perfis a pedido do STF. E, por fim, Moraes mandou a nova representante da Big Tech no Brasil, Raquel de Oliveira Villanova Conceição, a pagar uma outra multa no valor de 300 mil reais. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Então, ele pediu pagamento de multa de 10 milhões de reais, né, por o X não suspender os perfis aí a pedido do STF, e também Moraes exigiu ou mandou que a representante legal da Big Tech no Brasil, a Raquel de Oliveira Villanova Conceição, faça aí o pagamento de uma multa no valor de 300 mil reais. Isso é ou não é uma extorsão? Bom, vamos lá. O término da suspensão do funcionamento, abre aspas, o término da suspensão do funcionamento da rede X em território nacional e, consequentemente, o retorno imediato de suas atividades dependem unicamente do cumprimento integral da legislação brasileira e da absoluta observância das decisões do Poder Judiciário em respeito à soberania nacional, fecha aspas. Portanto, palavras de Moraes aí na sua decisão, no seu despacho. As ordens de Moraes ao X. Informar com anuência da Starlink serviços de internet limitada se os valores bloqueados judicialmente serão utilizados para o pagamento final da multa aplicada e, consequentemente, desistir dos recursos que haviam sido interpostos. Ou seja, efetuar o pagamento imediato de uma multa no valor de 10 milhões de reais, decorrente do descumprimento de uma ordem judicial datada de 18 de setembro de 2024, com atraso nos dias 19 e 23 de setembro. Além disso, a representante legal da empresa, Raquel de Oliveira Vila, foi intimada a realizar o pagamento imediato de uma multa adicional no valor de 300 mil reais. Então, portanto, essas são as últimas exigências de Alexandre de Moraes para que o X volte a operar aqui no Brasil. Mas a pergunta que fica, será que, mesmo que Elon Musk pague esses 10 milhões, porque afinal de contas, o que são 10 milhões de reais para Elon Musk? Digamos que é dinheiro de pinga, né? Dinheiro de boteco para Elon Musk. Então, não seria nada para Elon Musk pagar os 10 milhões. Assim como a advogada também pagar os 300 mil, a empresa pagaria, enfim, o nome dela e estaria tudo resolvido. Não seria esse o problema. O problema é que se Elon Musk pagar os 10 milhões, Alexandre de Moraes vai exigir mais 10 milhões, ele vai inventar qualquer outra coisa, qualquer outra situação para que a plataforma não volte no Brasil. Porque não há interesse aí do STF, do Alexandre de Moraes, para que a plataforma X volte ao Brasil, especialmente antes das eleições aí municipais. Depois das eleições municipais do 6 de outubro, poderá ser uma outra história. Isso é o que todo mundo comenta, o que todo mundo tem comentado e falado em suas análises a respeito da volta ou não do X aqui no Brasil. Olha, gente, realmente é algo assim, é algo para se pensar, para se refletir. O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com a nossa nação, com o Poder Judiciário, com as autoridades que deveriam defender a liberdade, a Constituição?
o Brasil está realmente caminhando para um lado muito sombrio da história mundial, né? Na atualidade. Se alinhando a países totalitários, Coreia do Norte, China, Rússia, Venezuela, Nicarágua, Irã, países onde não há liberdade, onde não há liberdade de expressão, onde as pessoas são cerceadas. E o Brasil está nesse caminho, através aí dessa ditadura imposta pelo Alexandre de Moraes, que tem aí dominado as ações desde lá atrás, né? Isso começou já lá no governo Bolsonaro e sabemos que o Lula só está aí como presidente do Brasil, por quê? Porque o STF, o Alexandre de Moraes, enfim, decidiu que o Lula deveria voltar à presidência e está aí, né? E por que que os Lula, enfim, e os seus asseclas, né, os seus partidários, não falam nada a respeito das ações arbitrárias de Alexandre de Moraes? Por quê? Porque eles dependem do Alexandre de Moraes para se manter no poder. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Bom, vocês poderão comentar aí nos comentários, deixar a sua opinião sobre o que está acontecendo aí com a nossa nação, com o nosso Brasil. A gente volta em um próximo vídeo trazendo aí mais informações, mais detalhes do que vai acontecer. Será que o Elon Musk vai pagar os 10 milhões de reais? Será que a representante legal, aí, a advogada, vai pagar os 300 mil reais também para que o X volte? E se eles pagarem, se Elon Musk pagar e se a representante pagar os 300 mil, será que o X vai voltar? Ou será que Alexandre de Moraes já tem aí outras exigências prontas para aplicar ao X para que retarde ao máximo a volta do X aqui no Brasil? Bom, é o que veremos aí nos próximos dias, quem sabe nas próximas horas. Um grande abraço, não se esquece de se inscrever no nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu like, compartilhe também, porque nós precisamos para que possamos crescer aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.